meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre fé. Sim, fé é um termo muito usado hoje em dia, né, por muitas pessoas, principalmente quando se diz respeito ao mundo espiritual, né? Como vocês sabem, esse mês é o mês que eu vou falar sobre o mundo espiritual, falar, explicar, dar exemplos, enfim, vou falar tudo sobre isso, tudo sobre o mundo espiritual nesse mês de março. E para começar, né, para não perder o hábito, a pergunta de hoje é: como você tem usado a sua fé? É isso aí, então roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Bom, gente, como vocês já leram aí no título, o tema de hoje é cuidado com a fé do seu irmão. Vocês provavelmente já devem estar com várias ideias aí na cabeça, e provavelmente sim, e é claro que baseado nesse tema que eu coloquei aqui para vocês, né, cuidado com a fé do seu irmão, existem várias teorias, mas eu quero colocar aqui duas teorias que são muito importantes, que eu acho que vai abranger tudo isso que vocês devem estar pensando aí na cabecinha de vocês, tá? Bom, primeiro de tudo, né, o que é fé, né, gente? A gente sempre acha que fé é algo que nós temos que ter quando alguma situação é muito ruim ou algo do tipo. Também, mas fé, na minha concepção, fé é quando você crê em algo, quando você crê em algo que Deus pode fazer, mesmo que as circunstâncias pareçam não ser positivas, tá? Não é só em momentos ruins, mas pode ser em momentos bons também. Às vezes você se sente inseguro em relação a uma promoção que você acabou de receber, por exemplo, do seu chefe, e só que isso acaba te deixando meio confuso, porque é uma situação boa, mas é algo que te gera dúvida, sabe? E aí é nesse ponto que você usa a sua fé também, crendo que é Deus que está fazendo isso, crendo que é Deus que está melhorando a sua situação. Fé tem muito a ver com crer, né? Crer é uma palavra também muito utilizada no mundo espiritual, e eu acho que, assim, é algo que nós temos que prestar atenção, sabe? Quando você fala, nossa, eu creio muito nisso, será que você está realmente crendo ou se você está realmente jogando essas palavras ao vento? A gente tem que entender, como eu falei nos vídeos anteriores, que o mundo espiritual é muito real e a gente tem que prestar atenção nisso. O mundo espiritual não se envolve apenas no nosso redor, né? Como eu falei no primeiro vídeo, que é entendendo sobre o mundo espiritual. Mas tem a ver também com as nossas escolhas, tem a ver também com o que nós pensamos, no que nós falamos, no que nós reagimos, né? Diante das situações, diante das circunstâncias. E eu acho que fé e crer, sabe, se encaixam super bem e são duas palavras que a gente tem que ter diariamente. E são duas palavras, uma curiosidade talvez, são duas palavras que nós pedimos para Deus, não é algo que nós construímos dentro de nós, é algo que Deus constrói dentro de nós. Porque, por exemplo, um milagre, por exemplo, como eu falei no vídeo do mês anterior, né, que milagres existem, milagres acontecem, um milagre, por exemplo, sim, é baseado no que Deus tem para nós, mas um milagre também pode acontecer. Como eu falei anteriormente, nós podemos ser um milagre, nós podemos fazer um milagre acontecer. Mas fé e crer é diferente. Fé e crer, você precisa pedir para Deus para Ele te dar, porque ninguém pode dar isso para você. Absolutamente ninguém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Em relação a outras pessoas darem uma fé para você ou não. Como eu falei, não tem como dar, mas vocês vão entender um pouquinho do que eu quero falar, baseado nesses dois pontos que eu quero colocar aqui para vocês entenderem de uma vez por todas o porquê que a fé do próximo é tão importante ou não na sua vida. Bom, gente, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, pontuar aqui para vocês, é o seguinte: a fé do seu irmão, ela pode ser tão poderosa que pode te ajudar e pode lutar por você ou com você. Como assim, Laísa? Gente, às vezes tem circunstâncias, já ouviu falar daquelas pessoas, aliás, vocês provavelmente já devem ter falado isso, ou eu também já falei isso milhares de vezes, que, eu não tenho fé,
a minha fé não é tão poderosa assim. A minha fé se perdeu no meio do caminho, ou algo do tipo, né? Que muitas pessoas falam, eu não tenho fé. Deus, eu peço fé para Deus, só que Deus não permite isso na minha vida. Só, gente, o que muita gente não entende é que, como eu falei, a fé é algo que nós pedimos para Deus. Mas Deus, ele só vai te dar fé se você realmente merecer, né? Vamos dizer assim, vamos colocar, não é essa palavra, mas vamos colocar assim. Se você realmente merecer e se ele perceber que você realmente quer essa fé. Só que existem pessoas que não conseguem essa fé por muito tempo, ou talvez por anos, pela vida toda. E tem gente que às vezes busca pela vida toda, mas não consegue. Tem gente que consegue, tem gente que não, enfim. Mas o que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, vamos supor, eu não tenho fé. Não tenho. E aí, eu tenho uma irmã, sei lá, chama Maria, por exemplo, que a fé da Maria é muito poderosa. Então, como eu não tenho, eu vou acabar pedindo para Deus que ele me dê essa fé que ela tem, ou eu vou pedir ajuda para ela, para que ela ore por mim e interceda por mim, para que Deus possa me dar essa fé. É isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. Que a fé do seu irmão é tão poderosa, pode ser tão poderosa, tão incrível na sua vida, que Deus pode permitir que você venha conseguir essa fé, mas além disso, a fé dessa Maria, por exemplo, nesse caso que eu coloquei, ela pode começar a lutar por coisas que eu não consigo lutar sozinha. A fé, gente, ela tem muito a ver com a intercessão, sabe? Tem muito a ver com a oração em si. Como eu falei, a fé, a gente só consegue ela pedindo para Deus. E como que a gente pede para Deus? Orando, intercedendo. E muitas pessoas têm uma fé assim, exorbitantes, enormes mesmo, incríveis essa fé. E eu acho que essas pessoas, elas têm sim essa fé, elas têm sim isso, porque elas intercedem e oram demais. Eu acho que esse é o ponto-chave, assim, da fé, sabe? Esse é o segredo, o mistério da fé. É você pedir, você orar. Só que às vezes a gente não consegue. Por exemplo, vamos supor, tem uma circunstância na minha vida que é, por exemplo, na questão de relacionamento. O meu relacionamento, vamos supor que eu sou casada, e o meu relacionamento com meu marido tá terrível, sabe? Eu não tô conseguindo seguir em frente, não tô conseguindo orar, não tô conseguindo pedir por isso. E aí eu conto essa situação para essa Maria, que tem uma fé assim incrível e que é super de Deus. Ela começa a lutar por mim, porque eu não consigo lutar sozinha. Então Deus levanta intercessores para te ajudar e para lutar por você por coisas que você não consegue lutar sozinho. Só que uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, não é todo mundo que tem essa fé. Não é todo mundo que você pode sair contando a sua vida, sair contando tudo que você sente para eles te ajudarem, porque não é todo mundo que te ajuda. A maioria das pessoas, na Bíblia fala isso, que a gente tem que contar com os verdadeiros amigos, a gente pode com os verdadeiros aliados nossos, né? Que são os nossos pais, como eu falei anteriormente, em outros vídeos aqui no canal, e que eu vi em uma pregação, que os verdadeiros aliados, nossos verdadeiros amigos são nossos pais e Deus. Claro que existem exceções, tem amigos que são exceções realmente, que Deus coloca na nossa vida, mas a gente precisa avaliar tudo isso, sabe? Porque quando Deus entrega um amigo para você, é diferente de você buscar por esse amigo. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Essa fé pode mudar a sua vida de uma forma, assim, tamanha, de uma forma tão grandiosa que você não tem noção do que é isso. E às vezes a gente não entende essa palavra intercessor, mas essa palavra é muito poderosa, porque quando a gente intercede por outra pessoa, a vida dessa pessoa se transforma, porque Deus percebe o tanto que você tá pedindo por essa pessoa. Sabe, eu vi num teatro, porque eu já falei desse teatro umas 500 vezes aqui pra vocês. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse teatro, que é o Jardim do Inimigo. E assim, nesse teatro, o cara, né, principal lá, que tava fazendo Satanás e tal, ele contou a história dele no final. E ele falou que ele era totalmente do mundo, né? Depois vocês vão lá, assistem,
porque é muito, muito maravilhoso. Não vou entrar em detalhes aqui, mas ele explicou lá certinho como que ele era do mundo e tal. E ele falou que na casa dele sempre tinha uma intercessora, que era a avó dele, né? Que a avó dele intercedia por ele diariamente para que ele pudesse se voltar para Cristo, né? E eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente não sabe, mas existem pessoas que estão intercedendo por nós, sabe? E mesmo que às vezes você fala, ah, não, mas não tem ninguém intercedendo por mim, ninguém se importa comigo, mas o Espírito Santo que há dentro de você se importa. Deus fala na Bíblia que o nosso maior intercessor, a pessoa que intercede por nós segundo a Cristo, segundo a Deus, é o Espírito Santo que há dentro de nós, sabe? Então, assim, talvez eu esteja saindo um pouco do tema, mas só para enfatizar isso, foca em você, foca no Espírito Santo que é dentro de você, alimente esse Espírito Santo, porque quando a carne invadir alguma área da sua vida, se o seu Espírito Santo não tiver poderoso, se o seu Espírito Santo não tiver alimentado de forma real mesmo, se a sua carne só estiver alimentada, você não vai conseguir vencer essa batalha, sabe? E às vezes você vai precisar, assim, de que a fé do seu irmão interceda por você. E eu posso falar por mim mesma, né? Pela experiência que eu tive. Não são todas as pessoas que vão parar um tempo do seu dia para interceder por você. As pessoas que realmente são intercessoras, que gostam mesmo de você, que realmente estão à disposição, se você souber de alguém que realmente intercede por você, porque eu já vi muita gente falar, ah, tô orando por você, ah, não, pode deixar, vou estar intercedendo por você, mas no fundo não faz isso, talvez porque não quer, ou talvez porque esqueceu de interceder por você. Isso já aconteceu com várias pessoas, acho que aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo, por exemplo. Então, assim, claro, o foco desse vídeo é falar sobre a fé do seu irmão, mas só para dar uma pincelada aqui, foca no teu Espírito Santo, que é o seu maior intercessor, sabe? Um intercessor que Deus colocou dentro de cada um de nós, para que às vezes a gente não consegue orar e ele ora pela gente, às vezes a gente só consegue chorar e ele descreve as lágrimas em oração para Deus. Isso é a coisa mais incrível desse mundo, de verdade. Mas enfim, só para concluir esse ponto, né? Que a fé do seu irmão pode ser algo para te ajudar, algo para realmente lutar por você. É esse ponto que eu quero chegar, porque às vezes o seu irmão tá tão enfraquecido, né? Eu falei muito em relação ao seu irmão orar por você, mas agora eu vou falar sobre você orar pelo seu irmão. Porque às vezes o seu irmão tá tão enfraquecido, tá passando por tantos problemas, que ele precisa da sua fé. A gente fala muitas vezes, como eu falei anteriormente, a gente fala que a gente não tem fé. Mas a gente tem, mesmo que for num grãozinho de areia, a gente tem fé. Porque Deus não nos fez sem fé. Porque se a gente não tivesse fé, a gente não conseguiria acreditar que muitas coisas são possíveis na nossa vida. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, da mesma forma que a fé do seu irmão pode te ajudar e pode lutar por você, a sua fé também pode ajudar outras pessoas e você pode lutar por outras pessoas, pessoas que talvez não veem mais esperança. A fé é muito ligada com esperança também, né? Às vezes a gente não entende, o que Deus faz na nossa vida e a gente perde a nossa esperança, que eu acho que esse pode ser o caminhar. A gente perde a esperança, aí a gente deixa de crer e aí a gente perde a fé. E por que esses três são tão fortes assim? Porque em uma situação, em uma circunstância que você está vivendo, a sua esperança ela vai diminuindo, 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 até acabar totalmente. E aí você para de crer que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. E aí a sua fé vai diminuindo, 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 até você parar totalmente com a sua vida e parar realmente de crer nele, de estar com ele, de realmente perceber, não, eu estou passando por isso, mas Deus está comigo, Deus vai aumentar a minha fé, Deus vai me ajudar a lutar e a passar por tudo isso. E às vezes a gente precisa do nosso irmão para colocar a mão no nosso ombro e falar, eu estou com você,
Não, você não está sozinho, você pode contar comigo. E isso é a coisa mais incrível do mundo que Deus colocou dentro de cada um de nós, sabe? Que é você sentir, não é dó, não é piedade, gente. Isso a gente sempre acha, ah, não, o outro tá orando por mim, o outro tá fazendo isso por mim por dó, por piedade, mas não é isso. Quando a pessoa realmente sente de orar com você, de orar por você, é Deus que está colocando isso no coração dela. Não é do nada. As pessoas não sentem de orar do nada. Às vezes, você já deve ter ouvido falar histórias de pessoas que acordaram no meio da noite para orar. Talvez para interceder por elas mesmas, mas na maioria das vezes Deus acorda outra pessoa para interceder por outras pessoas. Isso já aconteceu comigo e foi assim incrível, porque eu nunca tinha experimentado algo assim. Porque quando você intercede por outra pessoa, Deus derrama bênção sobre a sua vida, porque você está tirando o tempo do seu dia para pedir por outra pessoa, porque nós, como seres humanos, nós somos muito falhos e nós acabamos pedindo demais por nós e esquecemos dos outros, esquecemos do próximo. E um dos pilares, né, dos mandamentos de Deus é isso, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo acima de todas as coisas. E às vezes a gente esquece desse ponto. Então, assim, foquem muito bem e percebam, tenham discernimento de quem realmente, de quem a fé do outro realmente interfere na sua vida de forma positiva, tá bom? Porque isso realmente pode mudar a sua vida. Segundo ponto, gente, para trabalhar aqui com vocês e para concluir esse vídeo, tá? Como eu falei anteriormente, existem dois tipos de fé do seu irmão. A fé que te ajuda e que luta por você. E essa segunda fé que eu vou falar agora, que é a fé que a fé do seu irmão abala a sua fé. Como assim? Vocês já ouviram falar daquele ditado, com certeza já, que a grama do seu vizinho é mais verde? Ou algo do tipo? Eu não lembro direito qual que era o ditado, mas era mais ou menos assim, que a grama do vizinho era mais verde. Às vezes, gente, existem pessoas, e não é por má intenção, às vezes é só algo que tem dentro delas mesmo, tá? Às vezes existem pessoas, vamos supor, tá dentro da igreja e a gente... eu fui lá na igreja e quero algo muito, 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 muito poderoso. E aí, a Isabela, por exemplo, a Isabela também quer a mesma coisa que eu. Porém, a fé dela tá maior do que a minha, porque ela alimentou o espírito dela mais do que eu. E aí, ela conseguiu essa bênção mais do que eu. Ou melhor, ela conseguiu a bênção primeiro do que eu. Porque mesmo quando a gente, às vezes, busca por essa bênção, às vezes a gente não crê o suficiente que essa bênção pode realmente chegar até nós, sabe? E então, nesse ponto talvez não seja intencional, né? Seja algo que realmente é nosso mesmo, sabe? É algo que a gente tem uma fé maior, então a bênção chega primeiro, porque a gente crê mais em Deus. Mas aí vem a segunda pergunta. Tá, mas se aquela pessoa tem fé, por que ela caiu? Esse é o segundo ponto, que eu acho que é a chave, né, do segundo ponto. O que eu falei antes sobre a fé do outro ser maior do que a sua e ganhar a bênção também tem a ver com o segundo ponto. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, desse segundo ponto, tô falando ponto demais, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Enfim, esse ponto, gente, que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, que às vezes a fé do seu irmão acaba abalando a sua fé de forma negativa. Como, Laísa? Por exemplo, mais em relação a olho gordo mesmo, gente. Às vezes a gente fala assim, ele tem isso, isso e isso, eu quero ter isso, isso e isso que ele tem. Só que a gente não para pra pensar que às vezes, vamos supor, eu tenho um carro e um cachorro muito bonito, por exemplo. Só que a pessoa que tá me olhando desse jeito, a pessoa tá falando assim, nossa, ela tem um carro e um cachorro muito bonito, eu quero ter isso. E a fé dela é tão poderosa, mas tão poderosa, que acaba abalando a minha fé, acaba abalando as coisas que eu tenho. Só que o que as pessoas não param pra pensar é que elas têm coisas também que talvez me atraiam. E é esse ponto que eu quero chegar, sabe?
às vezes as pessoas abalam a fé das outras. Eu acho que a palavra fé, nesse sentido, é muito forte. Mas como nós estamos falando da fé do seu irmão, né? Cuidado com a fé do seu irmão, eu acho que pode encaixar aqui sim. Gente, às vezes a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque às vezes a nossa fé é tão poderosa que ela acaba interferindo na inveja que a gente sente do outro e acaba abalando não só a fé, mas a vida do outro, sabe? A gente acha que, como o outro, vamos supor, o outro fez algo muito, muito, muito ruim. Então a gente usa isso na oração ou usa isso na nossa fé para deixar ele cair. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa, uma menina de Deus e tal, engravidou antes do casamento e tal. Só que ela é muito feliz porque ela casou com um cara que engravidou ela, e eles são muito felizes e tal. E aí tem gente que às vezes sente tanta inveja e se sente tão injustiçado por isso, que acaba jogando o olho gordo na outra pessoa. E quando que a fé entra nessa questão? Porque a fé dessa pessoa que acha isso uma injustiça, sente muita inveja, ela acaba sendo pro lado negativo, ela acaba falando assim, não, ela tá sendo feliz e tal, mas eu creio que Deus vai fazer justiça e que ela vai pagar pelo que ela fez. Isso também é fé, você crer em algo impossível, sabe? E às vezes a sua fé pode estar sendo usada de uma forma negativa, então às vezes a gente tem que parar para pensar realmente no que a gente está fazendo. Eu falo na gente porque às vezes eu me envolvo nisso, né? Também, porque às vezes a gente não percebe, mas nós estamos fazendo isso também. Então a gente tem que parar, analisar e pensar no que a gente está fazendo em relação à nossa fé. Ah, Liza, mas então você está falando que toda vez quando eu achar bonito ou achar interessante algo que a outra pessoa tem, a minha fé está sendo de forma negativa? Não. Existem 2 pontos que eu quero colocar aqui para vocês. O primeiro ponto é inspiração e o segundo ponto é a inveja. Quando você olha para uma outra pessoa e a vida dela, mesmo às vezes ela errando algumas coisas, mas a vida dela, as coisas que ela faz, acaba te inspirando para você interceder mais pela sua vida, interceder mais pela vida dela de forma positiva, para você realmente conseguir isso sem inveja, beleza, é ok. Isso acaba também entrando no primeiro ponto que a gente abordou antes. Mas quando isso gera uma inveja dentro de você, o seu coração começa a se sentir ruim, começa a se sentir pesado, sabe? Muito, muito, muito ruim mesmo. Isso acaba sendo algo ruim, isso acaba sendo algo negativo. Porque você não tá olhando pro outro, não é para se inspirar no outro, é para invejar o outro. E a Bíblia fala que nós não podemos invejar o próximo, sabe? Então, assim, prestem muito atenção, só para concluir tudo isso que eu falei, prestem muita atenção de como você está usando a sua fé. Que foi a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Por quê? Porque ou a sua fé está sendo usada de forma negativa, ou a sua fé está sendo usada de forma positiva. A nossa fé, querendo ou não, pode ser uma fé do tamanho de uma areia, né? Como eu falei, né? De um grão de areia. Ela é muito poderosa, sim. E ela pode acabar interferindo na vida de outra pessoa, acabar interferindo na sua própria vida, porque Deus é justiça, de uma forma negativa. Então, sabe aquela frase tão famosa, né? Quem planta, colhe? É justamente isso. Se você plantar inveja, se você plantar que a sua fé na vida de outra pessoa é algo negativo para abalar a fé do seu irmão, você vai colher isso também. Mas se a sua fé é para ajudar o próximo, se a sua fé é para realmente, olha, beleza, eu vou ajudar ele não tá conseguindo lutar com as forças dele, eu vou juntar com as forças dele em oração e tal, isso vai trazer coisas boas para você. Porque o que a gente tem que pensar também, e não ser o foco do que eu vou falar agora, mas a gente também tem que pensar nisso, que tudo que a gente faz, né, esse planta e colhe, a gente planta aqui na terra, mas colhe lá no céu. Então, se a gente planta coisas boas, Deus vai nos recompensar com coisas boas. Se nós plantarmos coisas ruins,
Deus vai nos recompensar de forma ruim. Porque são as consequências que nós temos das nossas escolhas. E as nossas escolhas são muito, muito importantes, principalmente no mundo espiritual, né? Que é o que eu tô tratando nesse mês aqui com vocês. Então foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, manda pra geral, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que tá rolando por aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, corre lá, tem playlists completaças pra vocês. No mês passado, né, eu vim aqui pra falar pra vocês em relação aos maiores combates que nós enfrentamos. Então corre lá, tem playlist completaça pra vocês. Tem playlist de música, enfim. Vocês podem maratonar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos vídeos do canal, tá bom? E é isso. Beijo pra vocês e tchau!